Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo grande multidão, porque via as maravilhas que fazia aos que eram enfermos. Subiu então Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Dizia isso, porém, para o experimentar, porque bem sabia ele o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pequeno bocado? Disse a Jesus um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei assentar toda essa gente. Havia no lugar muita erva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Tomou então Jesus os pães e, havendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam assentados, e igualmente distribuiu os peixes quanto eles queriam. Quando eles já estavam fartos, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que não se percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que comeram. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o viriam buscar à força para o fazerem rei, afastou-se indo ao monte para estar sozinho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, este domingo recebe na tradição da igreja o nome de Domingo da Alegria. A alegria será sempre um tema recorrente no ano litúrgico da Santa Igreja. No Advento, nós vivíamos a alegria da espera pelo Senhor que há de chegar. No Natal, ouvíamos do lábio dos anjos: anuncio-vos uma grande alegria, que nasceu o Salvador. Na Páscoa vamos ouvir: alegrai-vos, pois já não está aqui, ressuscitou. E na Quaresma? Haverá na Quaresma, que nos convida tanto à penitência, à mortificação, com o seu tom sóbrio e grave, espaço para alegrar-se? Para quem não tem fé, verá o tempo da Quaresma como um tempo triste. Faltam flores, faltam as aclamações de júbilo. Em grande parte da Quaresma não ouvimos o órgão, como hoje podemos ouvir neste domingo da alegria. Mas a igreja nos responderá com o introito da Santa Missa de hoje: letare, Jerusalém. Regozija-te, alegra-te, Jerusalém. E se nós escutávamos na epístola que somos nós os filhos da Jerusalém do alto, que é livre e é a nossa mãe, o convite é para que nós todos nos alegremos. Os textos desta Santa Missa, meus irmãos,
vão nos mostrar qual deve ser o motivo da nossa alegria. 2 deles, neste tempo de pandemia, estão nos sendo tirados. Isto porque a continuação do introito vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje temos que dizer que não podemos ir todos que gostaríamos à casa do Senhor. O Santo Evangelho, com a multiplicação dos pães, é claramente eucarístico. O Senhor, como multiplicou o pão para aquelas multidões, continua multiplicando não mais o pão que sacia a fome deste mundo, mas continua multiplicando o pão da sua presença eucarística nos sacrários do mundo inteiro, que hoje, com tristeza, em tantas paróquias não se abrem, porque a Santa Missa não tem assistência, não há fiéis para assistir à Santa Missa. Não podemos nos alegrar de ir à casa do Senhor e nem podemos nos alegrar porque o Senhor continua multiplicando sua presença entre nós. Então, quem sabe diríamos, estamos perdidos, não temos mais motivo de alegria. Nossa alegria, nestes textos da missa de hoje, parece que nos foi tirada. E de fato o tom é este mesmo de Eucaristia. A igreja coloca este texto da multiplicação dos pães para lembrar aos fiéis, especialmente, de cumprirem o mandamento da igreja, da comunhão, ao menos pela Páscoa. Este mandamento da igreja que deve ser cumprido por todo católico, desde o domingo da Septuagésima até meados de julho, é o tempo de cumprir a comunhão pascal. Por isso, então, hoje, na alegria de que já estamos chegando quase ao fim do tempo quaresmal, a igreja quer nos lembrar: lembre-se de fazer a tua comunhão pascal, de buscar a confissão, de fazer a comunhão pascal, de cumprir este mandamento. Mas, meus irmãos, a alegria, que é uma característica essencial do cristão, deve ser vivida sempre. E eu até diria, se nesses dias nos foi tirada a alegria de vir à casa de Deus, ou de participar da multiplicação do pão eucarístico, da presença real de nosso Salvador, precisamos também nos resignar e, neste tempo, buscar a alegria onde talvez não costumaríamos encontrá-la. O tempo da Quaresma é sim tempo de alegria, mesmo em meio à mortificação e à penitência, e nós podemos encontrar esta alegria na cruz. São Paulo, na carta aos Gálatas, compreendeu muito bem isto. E nós daqui uns dias vamos escutar este versículo no introito do Sacro Tríduo Pascal. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa glória. Podíamos dizer, parafraseando o grande apóstolo das gentes, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria. Olhar para a cruz de Cristo deve ser não apenas motivo de alegria, mas mais ainda o fundamento da nossa alegria. Porque podem nos tirar tudo, meus irmãos. Podem nos impedir de vir à igreja. Podem fechar as portas das igrejas. Mas nada pode nos tirar a alegria da cruz de Cristo. A igreja vem nos ensinar neste domingo letare que a alegria é totalmente compatível com a Quaresma. E sim, é totalmente compatível com a penitência, com a mortificação e até mesmo com a dor. O contrário da alegria é tristeza, não penitência.
Se vivermos o tempo quaresmal com profundidade, como somos chamados a nos unir à dor e à cruz de nosso Senhor neste tempo, pela meditação da Via Sacra, pela meditação da paixão do Senhor, nós poderemos experimentar uma alegria única, singular. A mortificação e a penitência que vivemos neste tempo não devem tirar a nossa alegria, mas pelo contrário, devem nos fazer perceber que podemos encontrar a alegria em todos os momentos. A alegria, a felicidade é o anseio do coração do homem, mas às vezes vamos procurá-la em lugar errado. Nossos três inimigos, o demônio, o mundo, a carne, podem e vão sempre nos oferecer alegria, mas sempre uma alegria que passará, e rapidamente. O demônio, o mundo e a carne poderão nos oferecer muitas vezes ocasião de prazer, dinheiro, conforto, segurança material, mas todas essas alegrias serão mentirosas. É o que fazemos quando recorremos ao pecado. O pecado é sempre uma alegria passageira, é um prazer passageiro, é um contentamento passageiro. Aqueles que se afundam na bebida ou nas drogas, buscam ali o quê? Uma alegria que vai passar. A verdadeira alegria, a alegria duradoura, a alegria plena ao nosso coração, só se fará quando cumprimos a vontade de Deus, isto é, quando nos unimos a nosso Senhor pela santidade. A base da nossa alegria, meus irmãos, o fundamento está na cruz de Cristo. Quando olhamos para a cruz, podemos repetir com São Paulo: Ele me amou e se entregou por mim. E é neste amor de nosso Senhor por nós, ao contemplar a sua cruz, que vamos encontrar motivo para a nossa alegria. Quem tem o fundamento da sua alegria na cruz de Cristo e no seu desejo de corresponder a esta manifestação de amor que foi a cruz, será capaz de manter-se alegre, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades e os sofrimentos. Mas para isso é preciso nos mantermos unidos ao Senhor. Se quando vem a dificuldade ou a cruz nos pesa um pouco mais, nós nos separamos do Senhor, a cruz sem o Cristo só será ocasião de desilusão, de revolta e quem sabe até de ódio contra Deus. Mas se vemos nessas ocasiões, na cruz de cada dia, e eu até ousaria dizer, até mesmo nesta cruz que estamos passando como igreja, de termos de fechar as nossas portas, de não podermos ir aos santos sacramentos, se vermos nessas ocasiões de cruz, ocasião de nos crucificarmos com Cristo, então nossa alma pode ir se purificando, nosso amor pode ir se fortalecendo, e unidos à cruz de Cristo, não perderemos a alegria. São José Maria Escrivá diz, numa das meditações da Via Sacra: para chegar a Deus, Cristo é o caminho. Mas Cristo
está na cruz. Se queremos, meus irmãos, encontrar a verdadeira felicidade que estará na nossa união com Deus, não há outro caminho senão a cruz. Que a Virgem Santíssima, causa da nossa alegria, que esteve aos pés da cruz, nos ajude por este caminho de salvação a alegrarmos-nos, mesmo quando a cruz parece nos pesar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.